Olá, paz e bem, sejam todas e todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre o preenchimento dos campos mais importantes da ficha de investigação de violência interpessoal e autoprovocada naqueles casos de violência autoprovocada. A referência principal para o preenchimento de todos os campos da ficha é o instrutivo Viva do Ministério da Saúde, que contém detalhadamente todas as informações necessárias para o preenchimento adequado da ficha. A versão mais recente foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2016, pode ser encontrado no portal Sinan de Violências e a capa é essa que vocês estão vendo. Eu extraí desse manual a informação desse gráfico. Ele ilustra as mortes por causas externas, acidentes e violências no Brasil em 2 anos, no ano 2000 e em 2013. No ano 2000 houve entre 115 e 120 mil mortes por acidentes e violências. E em 2013 esse número aumentou para mais de 150 mil óbitos. Essa é a razão principal da importância do agravo violência. Ele é causa importante de morbidade e mortalidade. Acredita-se que a cada ano ocorram mais de 1 milhão de internações por acidentes e violências no Brasil. E esta é a principal causa de óbito nas faixas etárias entre 1 e 49 anos. E aqui no nosso GVE, como que é a situação? Então esse gráfico ele mostra a frequência de violências autoprovocadas nas notificações que foram feitas pelos municípios do GVE 21 nesse período aqui, entre 1 de janeiro de 2020 a 31 de 10 de 2022, quase aí nos últimos 3 anos. Eu destaquei aqui à direita 2 campos que são essenciais para registrar essa informação, qual seja, se a lesão foi autoprovocada ou não. Então, nós extraímos essa informação do preenchimento do campo 54, que é uma pergunta direta, a lesão foi autoprovocada ou não, e quando foi, ele deve ser preenchido com o número 1 de sim. E o preenchimento do campo 61 tem que ser coerente com o do campo 54, ou seja, toda vez que o campo 54 for preenchido com 1, o campo 61 tem que ser preenchido com 1 na alternativa própria pessoa. O que nós vemos aqui no nosso GVE? A gente vê que mais da metade das notificações de violência são de violência autoprovocada. Quem são as vítimas? Quem comete esses atos de violência contra si mesmo? Nesse gráfico a gente tem uma resposta aproximada, uma resposta geral para isso. Então ele ilustra as vítimas segundo a faixa etária aqui, então vai de menos de 1 ano, de 1 a 4, de 5 em 5 anos até mais de 80 anos, e em cores aqui o gênero, feminino para o vermelho e masculino o verde. Vocês percebem aqui, é improvável que uma criança de menos de 1 ano tenha praticado um ato de violência contra si mesmo para 1 a 4 anos. Então, essas faixas etárias aqui provavelmente se devem a preenchimento inadequado da ficha. Mas o predomínio é de vítimas do gênero feminino nas faixas etárias aí entre 15 e 55 anos, que engloba quase 95% das notificações estão nessa faixa etária e pelo menos uns 2/3 são do gênero feminino. Existe vítima do sexo masculino também, mas existe predominância no gênero feminino. Pois bem, então os campos-chave aqui. Para a lesão autoprovocada, aqui nós vamos fazer uma distinção entre tentativa de suicídio e automutilação e autoagressão. Então, tentativa de suicídio
tentativa. Isso é bom ficar claro desde já. O Ministério recomenda não notificar suicídios consumados. Isso pode parecer estranho, e não que suicídio consumado não seja um agravo, não seja uma informação importante do ponto de vista de saúde coletiva. É sim. O que o Ministério explica é que ele não deve ser registrado nessa base de dados, ele entra em outras bases de informação para o Ministério da Saúde, para o Ministério de Segurança Pública. Então, suicídio consumado não deve ser notificado. As tentativas, sim. Não porque um seja importante e o outro não seja. Os dois são importantes. E quando for tentativa de suicídio, seja por que forma for, a orientação é todas as alternativas do campo 56, que diz respeito ao tipo de violência, devem ser preenchidas com o código 2 de não, menos a alternativa outros, que esta sim deve ser preenchida com o código 1 de sim e receber o código 777. Quando se tratar de autoagressão ou automutilação, a orientação é a mesma, todas as alternativas com 2 de não, alternativas outros com 1 de sim, mas para diferenciar de tentativa de suicídio, nos casos de automutilação ou autoagressão, preencher com o código 555. Aqui os nossos números também, o nosso GVE no mesmo período, aí, nos últimos 2 anos e 10 meses, dos tipos de violência autoprovocada. A gente vê muito assinalar o tipo de violência para violência autoprovocada como violência física. Não é absurdo, mas não é essa a orientação do Ministério. O Ministério quer que preencha só a alternativa outras. No mundo ideal, quando 100% das fichas forem preenchidas corretamente, segundo a orientação do Ministério, esse gráfico vai ter uma barra só, que vai ser a barra de outras, não vai se observar outros tipos de violência, porque fica meio esquisito. Por exemplo, uma violência autoprovocada do tipo tortura, a pessoa pode se torturar, né? Uma violência autoprovocada do tipo psíquica, da pessoa exercendo violência. Então fica meio estranho, né? Provavelmente se trata de erros no preenchimento da ficha. Então, tipo de violência, para os casos de violência autoprovocada, outras. E o meio de agressão, super importante também. Então aqui no gráfico vocês estão vendo, é um gráfico de barras horizontais, e o principal meio de agressão é o envenenamento, né? Então, de novo, são aquelas vítimas do gênero feminino nas faixas etárias de 15 a 55 anos, com tentativa de suicídio por ingestão de medicação psicotrópica. É o mais comum, tomou lá uma caixa de Rivotril. Mas não é a única. Então é possível, nos casos de automutilação, objeto pérfuro cortante, é possível tentar o enforcamento. E aqui outra ressalva que precisa ser feita é diferenciar enforcamento de uma outra coisa, que é a asfixia mecânica por meio de força corporal por parte de um agressor que não seja a própria vítima. O termo enforcamento, na ficha, ele deve ser interpretado de forma literal. Ele diz respeito a uma situação que a pessoa tenta se asfixiar, tenta quebrar o pescoço, se dependurando pelo pescoço, usando uma corda ou algo que o valha, pendurando num lugar alto. Isso é enforcamento. Uma pessoa pode ser enforcada por alguém ou ela pode ela mesma se enforcar. Isso é uma coisa. Outra coisa é um agressor tentar asfixiar a vítima usando a força física. Nesses casos, o meio de agressão é força corporal, não é enforcamento. Bom, as outras alternativas estão todas aí mostradas. E, por fim, o preenchimento dos campos 61. Eu já falei, né? O 61 precisa ser coerente com o 54. Então, se o 54 foi preenchido com 1, o 61 tem que ser preenchido com 1 na própria pessoa e 2 em todas as outras alternativas. Não menos importante
é o preenchimento do campo 68, que deve ser feito com códigos de CID do capítulo 20 do CID-10. São códigos que vão do V01 ao Y98 e que são todos relacionados com causas externas de morbimortalidade. Então, por exemplo, a vítima tentou autoextermínio ingerindo medicação psicotrópica, X60, X61. Tentou enforcamento, X70. Tocou fogo no próprio corpo. Então, tudo isso que vocês vão ver está no capítulo 20 do CID-10. Não recorrer a códigos outros que não estejam nesse capítulo. Eu agradeço a atenção de todos. O objetivo aqui é melhorar a qualidade de informação de todos os agravos e de violência em particular, e isso tem um propósito, né? Ainda outro dia me perguntaram, puxa vida, mas a pessoa já foi notificada 10 vezes de automutilação. Precisa notificar a 11ª? E a resposta é sim, precisa, né? Qual que é o propósito da notificação? São dois. Prover de informações os gestores em todos os níveis para que eles possam tomar decisão e estimular essa decisão para que não haja a 12ª ocorrência de automutilação ou de tentativa de suicídio, para que a vida dessa vítima possa ser salva pelo sistema, pela rede de atenção básica. Vocês vão ver que lá na ficha tem um campo relacionado com encaminhamento, né? Foi para o CRES, foi para o CREAS, foi para o Conselho Tutelar, foi para a Delegacia da Mulher, foi para a Delegacia do Idoso, foi para o ESF. Esses entes públicos em rede precisam atuar, estimulados pela notificação, para tentar fazer alguma coisa, para tentar salvar essas vítimas, tá? Então eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, críticas, dúvidas, sugestões. Tá aí o meu e-mail, eu agradeço a todos e todas. Muito obrigado.